Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Do Senhor, amém? Você pode se colocar de pé nessa noite. Estamos aqui com uma grande expectativa, sabendo que o Espírito Santo já se faz presente no nosso meio. Quantos creem assim? Quantos creem assim? Então vamos orar? Levante suas mãos, feche os teus olhos e oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite. Queremos iniciar este momento de culto com alegria e muita gratidão em nossos corações. De saber que o Senhor até aqui nos ajudou, de saber que até aqui o Senhor tem nos auxiliado para que nós possamos permanecer de pé. Obrigada, Pai. Nós estamos aqui com o nosso coração receptivo a tudo aquilo que o Senhor vai fazer nessa noite em nossas vidas, através da palavra que será ministrada e através do som dos nossos louvores. Pai, em nome de Jesus, assim como diz na Tua palavra, o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. O Senhor pode encontrar em nossos corações um coração disposto a adorar em verdade, com convicção, mas também um coração disposto a te adorar em espírito, sendo conduzidos pelo Espírito Santo para poder adorar de acordo com a Tua vontade. Pai, enquanto estivermos aqui, venha cuidar dos nossos, venha cuidar da nossa casa, da nossa família que não pôde estar aqui hoje, venha cuidar da vida daqueles que não vão poder estar presentes aqui no culto, mas que em nome de Jesus, assim como a Tua unção está invadindo este lugar, nesse momento, que essa unção possa invadir a live, possa invadir cada casa que vai receber dessa live em nome de Jesus. Nós profetizamos, Deus, profetizamos num ambiente preparado, céus abertos para que a Tua glória se manifeste. E contra vocês, espíritos malignos que se levantam contra o culto dessa noite, nós te damos uma ordem: pega agora tudo que é de vocês e bata em retirada, solta este lugar, solta as vidas. Nós profetizamos e declaramos que aqui somente a luz de Cristo paira sobre nós, e aonde a luz não pode haver trevas, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, nós te honramos, porque sabemos que tudo que o Senhor prometeu para as nossas vidas irá se cumprir. Tudo que o Senhor prometeu para nós vai acontecer, porque o Senhor é aquele que libera a palavra e ela nunca volta vazia, em nome de Jesus. Aplauda Ele. A palavra do Senhor nos diz que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Você crê nisso? Então vamos louvar a Ele nessa noite? Aleluia! Desde
alto, sei que não demora o meu socorro vem. Você pode declarar? Olho para o alto, sei que não demora o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora o meu socorro vem. Meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora o meu socorro vem. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Agora a igreja declara: Ele é fiel. Tudo que me prometeu. Tome posse dessa palavra e declare mais forte. Pra cumprir tudo que me prometeu. É meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Oh, 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 Aleluia! Aplauda mais forte a Ele. A palavra do Senhor é verdadeira e ela nunca volta vazia, amém? Aleluia! Nós queremos te agradecer, Senhor, porque estamos aqui mais uma vez e nós sabemos que em Ti nós podemos confiar. Você crê que você pode confiar no seu Deus? Então diga assim: quando o medo vem, Ele não vai me abalar, porque o meu Deus, Ele vai à minha frente. Aleluia! Quando o medo vem, reza a minha proteção. O teu amor me cerca o coração. Posso me esconder sob tuas asas, onde a ansiedade encontra paz. Pois sei, os teus olhos veem minhas lágrimas, e na noite escura perto está. Sem medo então vou escolher confiar em Ti e nas promessas tão reais, e me alegrar em Te louvar. És pra nós a fonte de esperança quando as mentiras vão tentar nos enganar. E agora livre estou pelos laços livres. Louvado seja o Rei, meu Salvador. Pois sei, quando a dor vier, eu vou encarar. Do teu lado os medos enfrentar. Sem medo então vou escolher confiar em Ti e nas promessas tão reais, e me alegrar em Te louvar. Sem medo então vou escolher confiar em Ti e nas promessas tão reais, e me alegrar em Te louvar.
todo momento. Pois sei, os teus olhos veem minhas lágrimas, e na noite escura perto estás. Pois eu sei, quando a dor vier, nós vamos encarar. Eu vou encarar, porque nós somos fortes e corajosos. Sem lados medos enfrentar, sem medo então vou escolher confiar em ti e nas promessas tão reais, e me alegrar em te louvar. Sem medo então vou escolher confiar em ti e nas promessas tão reais, e me alegrar em te louvar. E me alegrar em te louvar. E me alegrar em te louvar, Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Neste momento eu quero convidar a fechar os teus olhos, colocar a mão no teu coração e dizer a Ele: Senhor, eis-me aqui nesta noite. Eis-me aqui, ó Pai, porque o Senhor me atraiu a este lugar. Eis aqui, Senhor, porque eu quero ouvir a Tua voz. Eis-me aqui porque eu quero entregar o meu melhor a Ti. Com as Suas próprias palavras, diga palavras de amor a Ele nesta noite. Ele se faz presente nesta noite, e Ele quer ouvir a voz dos Teus filhos amados, os Teus filhos dedicados, que o buscam incessantemente, dia após dia. Eis-nos aqui, Senhor. Aleluia. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. É que essa sarça pegou fogo e não se consumiu, minha voz
sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória, um dia contra a glória vale mais. Que a sarça e o meu coração queimou. Que um dia conto a glória, um dia conto a glória vale mais. Vale muito mais, Senhor. Vale muito mais, Senhor. Vale muito mais. Estar na tua presença vale mais. Estar na tua casa vale mais. Estar aliançado contigo vale mais. Não se contente com o pouco nesta noite. Erga sua voz. Dê um brado de vitórias a Ele. Não esteja satisfeitos com o pouco. Que este fogo queime mais e mais nas nossas vidas. Oh Espírito Santo, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ora manaya shoriandere. Satisfeitos com tão pouco, quando há muito mais de ti. Arrogantes, há muito mais dele para alcançarmos. O que é que mostras aos anjos? Um relance ao canto. Santo, santo, santo. De eternidade, santo, santo, santo. Pelos séculos dos séculos cantaremos santo, santo, santo. Vem, vamos entrar na presença, pelo véu rasgado do lado do Senhor, nos aproximar sem nenhum temor do sumo sacerdote, nosso intercessor. O que é que mostras aos anjos? Um relance eu canto santo, santo, todo-poderoso, que era de vir.
Ele é digno, digno. Mais uma vez declare: Santo, Santo, Santo. Ele se entregou como um cordeiro, mas Ele virá como um leão. Ele virá como um leão. Ele bradará dos céus. Ele bradará dos céus para buscar a sua igreja. Ele bradará dos céus para levar a uma noiva amada, adornada, limpa. Por isso nós vamos declarar: digno é o Cordeiro. Dia e noite nós iremos cantar a Ele. Dia e noite, dia e noite. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. A igreja. Dia e noite. Cordeiro. Aleluia. Jesus vive e reina, hoje e todo sempre. Somente Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Salvador. Nos curvamos diante de Ti, nos inclinamos diante de Ti, nos prostramos diante de Ti, Te coroamos, Te entronizamos. Aleluia, aleluia. Os homens, e em noite sem cessar, mais uma vez.
Só a igreja, sem o instrumental. Noite sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite sem cessar, Nossa voz subirá, digno é o Cordeiro. vocal. Dia e noite sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Aleluia. Declaramos, Senhor, que este é um lugar de cura, de libertação, de restauração, de prosperidade, de vitória, de conquista, de bênção, de salvação. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Olha para quem está do seu lado, diga boa noite. Como vai você? Deus te abençoe, que o Senhor fale com você nesta noite. Glória a Deus. Quantos aqui acreditam que esta noite já é uma noite de bênção? Olha para quem está do teu lado e diga: Deus tem algo que já está sendo derramado sobre a tua vida. Te prepara para receber. Amém? Sejam todos muito bem-vindos. Você que está aqui pela primeira, segunda, terceira vez, é com carinho muito grande que nós recebemos cada um de vocês. Eu gostaria também de dar boas-vindas a todos aqueles que estão cultuando conosco de qualquer lugar deste planeta. Você que é de Bragança Paulista, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo. Eu quero que a bênção de Deus chegue nesta noite até você. Você que está em casa por algum motivo, trabalhando, em trânsito, viajando, enfim, que Deus possa abençoar grandemente cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Muito bom. Esta semana nós tivemos 2 aniversários que eu pessoalmente pude participar. Um deles foi da Alessandra Ortiz, que está ali, levanta a mão. Glória a Deus, foi uma grande bênção. Tivemos também o aniversário da Carol, levanta a mão aí, Carol, glória a Deus. E quando você fizer aniversário, por favor, me chame. Eu louvo a Deus porque encomendaram o bolo lá da Nilma, delicioso. Quando vocês quiserem encomendar um bolo gostoso, vocês podem encomendar com aquela irmã querida que está ali. Isso aí, levanta a mão. Mais um pouquinho, Nilma. Isso, essa é a Nilma, irmã querida do coração, muito especial. Ela me acompanha já há muito tempo, desde que a igreja era lá na Eusébio, ou melhor, na Santa Isabel. Diminui só um pouquinho para mim o altar, por favor. Muito bem, estão todos andando pela fé? Se você não andar por fé, você vai andar por vista. Diga: eu não ando por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu sinto, por aquilo que eu vejo, eu ando pela palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós temos alguns avisos, né? Muito bem, obrigado. Na segunda-feira, nós vamos ter a apresentação oficial do musical de Páscoa. Vamos fazer mais um musical. Fazemos, na verdade, 2. Um na Páscoa. Ainda eu estou incomodado com essa
com o som, não sei se é daqui ou se é da frente. Temos 2 musicais. Um na Páscoa e outro em dezembro. Ainda continuo com essa resposta. Qualquer coisa, bota, por favor, Mateus, o meu microfone em alguma cena. Amém. Muito bem, então, olha só, que bacana. Ele Vive vai ser o nosso musical de Páscoa e vai ser a apresentação, então, oficial, apresentação para aqueles que vão fazer parte desta peça, que vão ser os atores, os figurantes, todos aqueles que vão trabalhar nos bastidores. Ainda está com uma resposta aqui em cima. Eu não sei do que é. E cenário, figurino, maquiagem, cabeleireiros, enfim, vai ser assim uma grande bênção. De repente, você nunca participou de uma encenação, de uma peça teatral, de um musical, e você tem esse desejo no teu coração. Você pode, de repente, participar. Nós temos aí algum taser de algum teatro aí fácil, que de repente dá para a gente colocar de alguma peça, que dá para buscar aí rapidinho? Não? Seria legal, né, a gente ter para vocês assistirem, porque é de grande impacto, gente. As nossas peças de Natal são assim, muito fortes, e a de Páscoa também são muito fortes. Tudo bem, se for, não tiver aí fácil, não tem problema, mas se encontrar é legal, porque a gente fica animado quando vê, ou não é? A gente está precisando de alguém para o papel de Judas. Alguém se candidata? Não. Meu Deus do céu. Você sabe que quando a gente tem que preencher a vaga, ninguém quer, né? A gente fala, manda o currículo. Não é? Mas, infelizmente, não, filho, não tem problema. Se não conseguir, não tem problema. Vamos lá para a agenda de novo. A gente prepara depois com carinho para mostrar para vocês. Ou até daqui a pouco, se quiser. Muito bem. Aí na segunda-feira, então, às 20h, apresentação do nosso teatro. Eu gostaria muito que todos vocês que pudessem e que já estão neste projeto do teatro viessem, porque vai ser assim impactante. É uma peça que foi apresentada nos Estados Unidos, e esta peça, ela foi sucesso lá. Estou parecendo o Silvio Santos, né? Essa peça foi sucesso lá nos Estados Unidos. E eu gostaria então de que vocês viessem. Célula é quarta-feira, vocês já sabem o que é uma célula, uma reunião na casa de alguém. Está aí o vídeo da célula, coloca para nós, por favor. Durante a semana, a nossa igreja se reúne nas casas e chamamos estes pequenos grupos da fé de células, uma alusão ao corpo humano formado por células, que são vivas e se reproduzem poderosamente. Nos pequenos grupos, você é chamado pelo nome, faz novas amizades, é cuidado e desenvolve seu chamado servindo outros irmãos. Ofereça sua casa para ser uma célula ou faça o treinamento de líderes. Ore para que este trabalho cresça dia a dia. Faça você também parte de uma célula. Igreja da Fé Cristã, salvando vidas de casa em casa. Para o ministério, conhecemos melhor uns aos outros, servimos, é uma grande bênção, né? Quarta-feira, então, temos as nossas células. Pulei terça, né? Terça-feira nós temos o curso de batismo, gente. Olha só, vai ser no dia 3, o batismo de março. E nós estamos nos organizando para fazer uma coisa mais prática e diferente este ano. Então, eu acredito que o batismo possa ser à noite mesmo e durante o culto. A gente coloca um banheiro aqui, a gente batiza aqui mesmo. A gente tem um projeto de construir uma piscina do lado da quadra poliesportiva. A gente chegou até a fazer o orçamento já. Se alguém tiver sobrando aí uns 25 mil,
a gente pode fazer lá a piscina e será o nosso batistério, tá bom? Mas a gente vai fazer de uma forma mais prática. Geralmente a gente faz com grande impacto, não é? A gente vem, se reúne na igreja e depois a gente faz uma grande carreata e vai para o lugar. Só que este ano nós vamos fazer de uma forma diferente, pelo menos agora, não é? Eu acredito que depois que a gente fizer Casa de Paz, a gente vai precisar fazer um negócio assim, muito poderoso, porque a gente vai ganhar muitas e muitas e muitas almas para Jesus. Mas é assim, algumas pessoas, elas não estão com disponibilidade de horário, de dia, então a gente quer ajustar, porque tem gente que já está sem batismo há muito tempo, não é? Então, vamos batizar, não é? E sendo prático assim, vapt-vupt, é ou não é? Aceitou Jesus, fala, meu filho, vem cá. Tibum, aleluia. Vocês se lembram de Felipe? Felipe perguntou assim, o eunuco, né? Felipe, ele foi transladado até a carruagem do eunuco. O eunuco era um homem importante da realeza, e ele estava lendo os pergaminhos. Aí, Felipe perguntou, entendes o que lês? Ele disse, como que eu posso entender se eu não tenho quem me explique? Aí ele falou, posso subir? Subiu, pregou Jesus, ele falou, ali tem água, o que me impede de batizar? Felipe disse, nada. Desceram e ele foi batizado. Então, é muito lindo, amados, esse momento onde nós morremos para nós mesmos e nascemos para Cristo em uma nova vida. Amém? Glória a Deus. Aí, eu vou passar as coordenadas direitinho na terça-feira, no curso de batismo. Volta lá, filho, na agenda. Tá? Aí temos sexta-feira o culto de sexta, o batismo nas águas. Ali a gente vai ver com respeito ao horário. Eu acredito que a gente faça à noite mesmo. Por quê? Porque na outra semana a gente faz o integrando. Quem aqui ainda não fez o integrando? O integrando é para aqueles que estão chegando para o ministério, que se tornaram filhos, que já são membros, mas precisam oficiar isso. Quem aqui ainda não fez o integrando? Levanta a mão só para eu ver. 1, 2, a sua esposa também não fez. Nós temos bastante gente que não fez, e a igreja vai estar aqui para servir os irmãos. Nós vamos oferecer assim um cafezão da manhã maravilhoso, e nós vamos dar uma palavra especial para aqueles que estão sendo integrados e recebidos como novos membros, novos filhos na casa de Deus. Amém? Acredito que só isso. Alguma coisa a mais, dona Leisiane? Tá bom. Mais alguma coisa aí, meninos? Não? Tudo certinho? Aleluia. Muito bem. Estou aqui com a Lucy, querida, do coração. Tudo bem? Quem é que está do teu lado, Lucy? Uma grande amiga. Professora, educadora. Advogada também. Legal. Bacana. Deus abençoe. Primeira vez, seja bem-vinda. Mais alguém? Primeira vez? Como é teu nome, meu querido? Alex, nome do meu irmão. O Alex deve ser gente boa, não é? Perguntar para a esposa. Né? A esposa nessa hora, meu querido, ela entrega. Mas ela disse que não é? Ela foi convincente. Como é que é teu nome? A esposa? Tatiane. Seja bem-vinda. Mais alguém? Primeira vez? Oi. Você é a primeira vez, querida? Não? Segunda vez? Seja bem-vinda. Mais alguém? Primeira vez? Olha, que bênção. Ela deve ser gente boa, né? O genro que quer apresentar a sogra. Ela não é? Deus abençoe. O pessoal até brinca, fala, sabe por que Pedro negou Jesus 3 vezes? Eu disse, não, por quê? Porque Jesus curou a sogra dele, Mas é brincadeira, viu? Que Deus abençoe muito vocês, tá bom? Que alegria ter essa família linda aqui. Mais alguém? Lá no canto, quem é? Oi? Lorraine. Seja bem-vinda, Lorraine. Mais alguém? Lá,
Meu Deus, tem bastante gente bonita lá. Pela ponta aqui. Como? Ney. Nós temos um pastor aqui, Ney. Pastor Ney, gente boa. Márcia, nós temos uma pastora aqui, Márcia, também, gente boa. Não temos uma pastora ainda com esse nome, mas teremos, em nome de Jesus. Como é? Maíra? Maíra. Muito bem. Ok, mais alguém? Gabriel lá, tá bem, Gabriel? Aqui, como é seu nome? Como? Amabile. Seja bem-vinda, Amabile. E essa mamadeira gigante? Não, levanta aí que eu quero ver. É bom vocês trazerem uma dessa, porque daí vocês, né, não precisa toda hora levantar para tomar água, né? Muito bem. Abra a Bíblia de vocês comigo, por favor. Em Lucas, capítulo 12, versículo 16. Lucas 12, 16. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga ai de mim, Jesus. 12, 16. Acharam? E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades de bens. Cadê? De bens, continua. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Até aí, Pai querido, fala conosco neste momento, pela tua santa palavra, em nome de Jesus. Desarmamos a nossa mente, abrimos o nosso coração para receber aquilo que o céu tem preparado para nós nesta noite. Nós ministramos em todos os cultos uma palavra bíblica de fé, para que você possa vencer as tuas dificuldades, lutas e problemas. Eu não vou perguntar quem aqui tem dificuldades, lutas e problemas, porque eu acredito que a maior parte de nós passamos por um deserto, por um estreito, por um aperto, em determinados momentos da vida. Nós geralmente dizemos que temos o problema, dificuldade e luta, e na verdade assumimos como nossos. E quando nós olhamos para a palavra, nós aprendemos que devemos entregar a Ele tudo aquilo que quer roubar a nossa paz. Nós devemos apresentar ao Senhor tudo aquilo que quer roubar a nossa alegria, tudo aquilo que quer nos tirar da presença de Deus. Tem muita gente que é fiel quando tudo está bem, mas quando tudo está mal, estas pessoas acabam deixando de orar, de jejuar, de buscar Deus na sua palavra, não vão mais à igreja, deixam de ir à célula, e o diabo, com as suas afrontas, ele acaba atacando você na tua vida espiritual. Não pense você que o diabo quer tirar de você
algo financeiro, econômico e material. O diabo ele quer tirar de você a tua paz, a tua alegria, a tua fé em Deus. É este o propósito do inimigo. Por isso que quando nós compreendemos isso, por revelação no nosso coração, no nosso espírito, nós não vamos entregar ao diabo aquilo que nos custou tanto para receber, que foi a nossa salvação. Como filhos e filhas, fomos lavados, remidos, purificados e santificados pelo sangue salvífico e vicário de Jesus Cristo, o sangue derramado na cruz do Calvário. O autor do livro de Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há salvação, não há remissão de pecados. Então nós somos filhos de Deus, e Deus ele quer nos abençoar. Salmos 35, 27, na sua última parte, diz que Deus ele se alegra com a prosperidade dos seus servos. Outra tradução diz que ele se alegra com a prosperidade dos seus filhos. Então Deus ele se alegra com a sua prosperidade. Não é com a falta, necessidade, prejuízo, escassez, falta, crise financeira. Ele se alegra com a sua prosperidade. E a igreja tem dificuldade para entender isso. Tem gente que pensa que ser próspero é pecado. Quando a pessoa ela está enfrentando alguma situação, é mais pecado ainda, porque ela reclama, murmura, choraminga e alguns até blasfemam. O que é uma blasfêmia? É falar contra Deus. Então nós precisamos compreender que prosperidade bíblica é espiritual, e eu vou te mostrar isso. Sabe quantas vezes a Bíblia fala sobre fé? 215 vezes. Sabe quantas vezes a palavra fala sobre salvação? 218 vezes. Sabe quantas vezes a palavra fala sobre finanças e dinheiro? 2084 vezes. Das 28 parábolas, 14 fala sobre dinheiro. Por quê? Porque o homem, pela sua natureza caída, ele é avarento, ele não é liberal. Para você se tornar uma pessoa abençoadora e liberal no reino de Deus, você precisa se libertar daquilo que você pensa que é seu. E é isto que este texto fala. Jesus termina a palavra dizendo: aquilo que você conquistou vai ficar para quem? De quem será? Porque Deus, na sua infinita sabedoria, Ele não nos permite levar nada deste mundo, nem a roupa do nosso corpo. Nós nascemos nus e voltaremos nus, mas seremos vestidos de glória. Amém? Roupa branca, alvo como a neve, representando a santidade do céu. Então é importante nós compreendermos este texto. Aqui Jesus, ele, através de uma parábola, ele fala com aquelas pessoas. E Jesus era um bom contador de histórias. E quando nós ouvimos uma boa história, nós guardamos no nosso coração. Mas o que era uma parábola? Era uma história espiritual, ensinada de uma forma prática aos ouvintes. E aqui, Jesus ele está falando a respeito de um homem que estava prosperando muito na sua vida, um homem rico. E eu não sei se isso acontece com você, mas acontece com todo mundo que tem um espírito avarento dentro de si. Quando alguém prospera, o avarento fica enciumado. Quando o rico ganha mais dinheiro, o avarento fica enciumado. Ele tem inveja. E aqui Jesus está despertando os sentimentos mais
profundos no coração daquelas pessoas. E Jesus, ele ensina uma lição prática, falando que ele prosperou tanto, mas tanto, que disse: eu não tenho lugar mais para guardar aquilo que o campo produziu. O que é que eu vou fazer? Aí ele teve uma ideia: eu vou construir um lugar ainda maior, para poder armazenar tudo aquilo que eu tenho. Eu vou derrubar os meus celeiros antigos e edificarei outros maiores ainda para recolher todas as novidades e os meus bens. Vocês já pararam para pensar que a gente vive pensando em ganhar dinheiro, em como usar este dinheiro, em guardar, em investir, em comprar, em vender, em obter lucro. Muitos trabalham de uma forma terrível. Olha o que diz em Salmos 127, para você ter uma ideia. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Deixa aí. Aqui o Senhor está dizendo o seguinte, Deus está dizendo o seguinte: se o Senhor não edificar a tua casa, todo o teu trabalho é vão. Tudo aquilo que você faz humanamente é vão, porque você está negligenciando algo espiritual. E nós fomos chamados para a eternidade, para vivermos no céu, ao lado de Deus. Não pense você que o inferno existe para nós. O inferno existe para Satanás e seus demônios. E guarda isso. Não é o teu pecado que te leva para o inferno, é a falta de arrependimento. Então, Deus diz que quem edifica a nossa casa é Deus. Nós podemos fazer a nossa parte, a parte que nos cabe, mas não podemos negligenciar aquilo que é espiritual. E diz mais, que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia sentinelas. Naquela época as cidades eram muradas, tinham torres, e ali ficavam os vigias. E aqui Deus diz, se não é o Senhor guardar, não adianta nada que ele vigia. Então nós precisamos entender que os princípios espirituais não podem ser negligenciados. Mais importante do que aqueles sentinelas são os anjos do Senhor. Continua. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois assim ele dá aos seus amados o sono. Obrigado. Nós muitas vezes achamos que a prosperidade vem quando a gente se mata de trabalhar. Aí você negligencia a sua família. Você não vê os teus filhos crescendo. Você despreza a sua esposa. Você sabia que Moisés era tão zeloso pelo ministério, que num belo dia o seu sogro Jetro chamou Moisés e disse: Moisés, você vai perder sua família, você vai perder sua esposa. Você está se desgastando sozinho na obra. Você precisa de outras pessoas para te darem suporte, para que você possa viver. Imagine vocês, era por uma boa causa ou não? Era pelo reino. Mas Jetro dá um sábio conselho ao seu genro Moisés, e ele acata. E ele passa então a ter tempo livre, não é? Para se dedicar para a esposa, para os filhos, para a sua casa, para as suas coisas. Então isso é muito importante vocês entenderem. Porque qual é a nossa tendência? Eu vivo
para ter aquilo que eu não consigo humanamente ter. Porque a Bíblia diz que a prosperidade é dom de Deus. Então, se você buscar, Deus pode dar para você essa prosperidade. Paulo diz, buscar com zelo os melhores dons. E não se refere só àquela lista dos 12 dons. Ou dos 9, Fabrício, se liga. 9 ou 12? Então, o que é que nós precisamos, amados? Nós precisamos confiar nossa vida a Deus e dizer assim: é Deus que me dá saúde, é Deus que abre a porta para eu entrar, que me dá oportunidade, é Deus que põe a bênção na minha mão, é Deus que coloca a pessoa certa diante de mim, é Deus que me honra, é Deus que me prospera, é Deus que me projeta, é Deus que me promove. Amém? Então a prosperidade dos filhos de Deus é diferente da prosperidade do mundo. O mundo quer ostentar, o mundo quer ter para mostrar. Não, nós queremos que o nome do Senhor seja glorificado através do nosso testemunho. Nós queremos ter para nós, para cuidar bem dos nossos, queremos poder abençoar outras pessoas, mas por outro lado, principalmente, abençoar o reino de Deus com aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Eu louvo a Deus porque Deus tem levantado novos dizimistas e ofertantes deste lugar. Eu louvo a Deus porque a palavra tem caído no coração dos irmãos, e quando esta palavra cai, nós percebemos que existe conversão de verdade. Vocês se lembram daquela ocasião de Zaqueu, quando Jesus disse: hoje eu vou na tua casa pernoitar, hoje eu vou almoçar lá com você, jantar lá com você, tomar um café lá com você. Aqueles que conheciam Zaqueu ficaram revoltados, porque parecia que Jesus não tinha discernimento. Como que ele podia se misturar com um cobrador de impostos? Ele era odiado pela população, pelos seus compatriotas. Por quê? Porque ele explorava o trabalho daquelas pessoas. E depois que Jesus foi lá e passou um tempo à mesa com ele, ele se converte. E é interessante que ele se converte no bolso. Ele diz: se eu porventura lesei alguém, eu quero devolver em dobro. Vocês percebem isso? Silêncio. Se eu prejudiquei alguém, eu quero devolver em dobro. Ele se converteu no bolso. Aí Jesus disse: hoje entrou salvação nesta casa. Então, nós precisamos nos converter. Tem gente que quer se converter no coração. Um coração convertido é um coração liberal, abençoador, doador. Nós não podemos ter aquele coração consumidor. Nós temos que ter um coração doador. A Bíblia diz que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Quando você aprender que quanto mais você planta, mais você colhe, você nunca mais vai parar de plantar na sua vida. Eu não sei com respeito a vocês, mas como é importante nós termos a responsabilidade de fazer aquilo que nós podemos fazer para poder promover o reino de Deus na terra. Então um dia nós estaremos no céu, diante do grande trono branco, e nós vamos receber o nosso galardão, a nossa recompensa, o nosso prêmio, por tudo aquilo que fizemos aqui embaixo. E você vai conhecer pessoas que você não sabe nem o nome, pessoas que você salvou, quando você amou o reino de Deus, dizimou, ofertou e semeou. Eu gostaria que nesta noite você pudesse fazer prova de Deus
que você pudesse separar o teu melhor para entregar para Jesus. Eu gostaria que você levantasse a sua mão, nós vamos levar um envelope até você. O nosso Pix já está em tela, você pode, aqui Maurício, o Pix já está em tela para você fazer o seu Pix. Você também pode fazer na maquininha, se assim preferir. Temos ali uma com a Carol e temos a outra com a Fábia, tá bem? Nós vamos cantar este cântico enquanto você honra ao Senhor, de acordo com Provérbios 3:9, com a sua oferta ao Senhor. Uma prova de amor ao eterno Criador, um olhar que é fiel, sempre honra ao grande Deus. Que Deus abençoe a Carolina. Coração de um vencedor que sangrava em meio à fé, sua promessa foi provada em sacrifício de amor. Não seria o seu eu que negaria o pedido de Deus. Ergueu a voz, Deus proverá. Moria, holocausto de amor, seu único filho Vamos ficar em pé. entregou. Abraão, fiel ao grande eu sou. Moria, ressurreição e salvação, libera de Deus a provisão, caminho mais alto de Deus em glória. Vejo o Senhor. Aleluia. Pai, o Senhor é aquele que não deixa nos faltar o alimento na mesa. O Senhor é aquele que nos dá um teto para morar, uma cama para dormir, um carro para guiar. Tu és aquele que nos veste e nos calça. Tu és aquele que coloca diante de nós o trabalho que temos. Tu és aquele que abençoa o fruto da nossa sementeira. Tu és aquele que nos honra apesar das nossas falhas. Tu és aquele que nos ama embora não sejamos amáveis, não sejamos fiéis e muito menos leais a Ti. Mas o Teu amor nos constrange a ponto de abrir as comportas do céu e derramar sobre nós bênçãos abundantes. Nós cremos que neste tempo profético o Senhor levanta pessoas que vão prosperar muito em suas vidas. Nós temos orado e profetizado, Senhor, que o Senhor está levantando neste lugar pessoas bem-sucedidas, pessoas prósperas, pessoas que vão desfrutar de bênçãos sem medida, e que o Teu nome há de ser glorificado através destas pessoas. Eu quero abençoar os empreendedores, empresários, comerciantes, profissionais liberais, aqueles que sonham, têm um projeto de vida, aqueles que precisam da Tua bênção. Colocamos diante de Ti cada pedido de oração depositada sobre o altar, e cremos, Senhor, na resposta do céu para cada vida em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar aqueles que não entregaram hoje a sua oferta, mas que vão fazê-la
durante a semana. Quero abençoar todos aqueles que, através do Pix, estão fazendo da sua casa, do seu trabalho, de outras cidades. Que a tua bênção seja sobre todos, em nome de Jesus. E digam comigo amém. Assim seja e assim será. Deus abençoe. Pode se sentar. 2 de Samuel, capítulo 11. 2 de Samuel, capítulo 11. E disse, capítulo 11, versículo 11. 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 11. E disse Urias a Davi. Agora eu estou com um problema aqui de novo. Eu acho que... E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo, e hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com minha mulher. Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Curva a cabeça, fecha os olhos. Deus, que a palavra aberta seja a tua boca falando conosco nesta noite. Queremos receber uma palavra do céu que possa mudar a nossa vida, que possamos sair daqui diferentes de como entramos nesta noite, em nome de Jesus. Diga: a unção do Senhor está sobre a minha vida, a unção que quebra, despedaça e destrói todo jugo, em nome de Jesus, amém. O título da palavra desta noite é: o que a presença de Deus significa para você? O que a presença de Deus significa para você? Olha para quem está do seu lado, pergunte para essa pessoa: o que a presença de Deus significa para você? Para uma outra pessoa, o que a bênção de Deus, ou a presença de Deus, significa para você? Aqui neste versículo nós temos a explicação porque Davi caiu. Mas antes de entrarmos no assunto propriamente dito, eu vou fazer um resumo desta fase da vida de Davi para vocês, e eu gostaria que todos prestassem muita atenção, por favor. Diz a palavra que num certo dia, Davi acorda tarde, e ele vai para um lugar do palácio que não deveria ir, porque ele estaria olhando um lugar onde as mulheres se banhavam, ou seja, ali elas faziam a purificação. E Davi então acorda tarde. Ele era uma pessoa muito disciplinada. E aqui a sua rotina é mudada. Ele não se preocupou de acordar cedo. Parecia que ele não tinha nenhuma motivação maior que pudesse tirá-lo da cama. O problema é que aqueles princípios e valores que
dirigiam a vida de Davi estavam perdendo sentido. E nós temos que tomar muito cuidado com isso na nossa vida também. Porque quando nós nos convertemos, somos muito apaixonados por Jesus. Mas depois de um tempo, parece que a coisa vai ficando diferente e a gente começa então a negligenciar a nossa fé. E acaba então abandonando aqueles princípios e valores que não podemos abandonar. Muitos começam bem e terminam mal. Aqui então, Davi é retrato de algo que não pode acontecer comigo e com você. É por isso que este registro está na Bíblia. É por isso que hoje nós trazemos esta palavra, para que possamos refletir sobre qual a importância, qual o significado da presença de Deus na nossa vida. Davi então acorda naquele dia tarde, diferente de outras vezes, sua rotina começa a ser alterada, ele então começa, como rei, a fazer aquilo que ele queria fazer. Geralmente Davi dizia: eu quero fazer a vontade de Deus. Mas a sua carne então começa a tomar lugar. E ele então começa a fazer aquilo que ele gostaria de fazer, do seu jeito, na sua hora. Então vou me dar o luxo de dormir até a hora que eu quiser. E ele sai à tarde, vai para este lugar do palácio, aonde ele viu as mulheres se purificando depois do seu ciclo menstrual, como a lei mandava. E ele vê uma mulher bonita, chamada Betseba. E ele se sente atraído por aquela mulher e chama aquela mulher para conversar. E ele então acaba se envolvendo com aquela mulher. E este seu ato foi uma desgraça para o seu ministério. Depois do ciclo, contado 7 dias, ou 14 dias, ela estava em período fértil, e Betseba então engravida de Davi. Davi, ele fica atordoado com a notícia, e ele pensa em fazer alguma coisa para contornar a situação. Então ele diz: eu vou chamar Urias, que era um valente do seu exército, para que ele possa ter uma folga e dormir com a sua esposa, o que qualquer um faria. Mas olha só o que é que Davi fala para o rei. Vamos ler de novo? 2 Samuel 11:11. E disse Urias a Davi: a arca é Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os seus servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Pela minha vida e pela vida da minha alma não farei tal coisa. Obrigado. Aí Davi embriaga Urias para que ele de repente volte atrás. Mas nem assim. Este homem era fiel a Deus e fiel ao rei. Sabe o que Davi fez? Colocou ele no fronte de batalha para que ele morresse. Foi assim que Davi lidou com o seu pecado.
como é que nós lidamos com os nossos pecados? Porque a presença de Deus é importante na nossa vida. Porque é a presença de Deus que vai te blindar de uma vida de queda, de tentação e de pecado. Quando nós olhamos para o texto, algo passa desapercebido para nós. Quando o exército de Deus ia para a guerra, ia o rei, ia a arca da aliança e ia os sacerdotes também. Olha só, aqui Urias disse que a arca estava na guerra, mas o rei não estava na guerra. O lugar do rei era de estar lá no campo de batalha. Mas Davi achou que podia passar por cima da ordem dada por Deus e fazer tudo do seu jeito. Não faça do seu jeito, faça do jeito de Deus. Talvez você não entenda, mas nem tente entender, simplesmente obedeça, porque obediência gera bênção. Então o texto, no versículo 11, relata: e disse Urias a Davi, a arca. E a gente lê apressadamente, essa parte não é notada por nós. Olha o que diz: a arca. A presença de Deus estava no campo. Davi não estava mais junto da arca, ele estava distante da arca, ele abandonou a arca, ou seja, a arca tinha deixado de ter importância para Davi. Davi, que era guardião da arca, Davi que festejou quando recuperou a arca, quando trouxe ela de volta para Jerusalém. De repente está mudando alguma coisa, não só na cabeça, mas no coração de Davi. E talvez você me pergunte, pastor, por que Deus não freia a gente? Porque Ele não pode quebrar uma lei que Ele mesmo estabeleceu. Nós temos o direito de escolha. Nós temos o livre-arbítrio e Deus não interfere. Por isso nós precisamos trazer a arca de Deus para junto de nós, perto de nós, e guardá-la no nosso coração, porque sem a presença de Deus, nós não vamos temer ao Senhor. Você não vai resistir às tentações, e você vai cair. E Deus permite, porque só a partir da queda consumada é que a pessoa vai se quebrantar para poder se arrepender e se voltar para Deus. Então aqui Davi estava pensando: este segredo é só meu e de Betseba. Os meus serviçais são fiéis a mim. Ninguém vai falar nada, até que Natã vai lá no palácio e confronta Davi. Quando Davi é confrontado com uma ilustração que Natã fez, ele diz: olha, um homem tinha aí muitas ovelhas,
e um outro só tinha uma. E este homem então, ele resolve pegar aquela única ovelha daquele pobre homem para si. Aí Davi fica revoltado. Ele disse: esse homem merece morrer. Aí Natan disse: esse homem é você, Davi. Você acabou de dar a sua sentença. Aí ele cai de joelhos, ele rasga a roupa real. E quando se rasgava a roupa naquela época, era em sinal de protesto, de arrependimento, de quebrantamento sincero. Naquele momento ele se joga no chão e ele começa a chorar. E ele diz, de repente: Deus me encontrou, Deus me achou. Sabe por quê? Nós muitas vezes estamos com a nossa mente cauterizada, e a gente acha que aquele pecado vai ficar só entre nós. Mas os olhos do Senhor, que estão postos em todos os lugares, Ele vê todas as coisas, e Ele nos acha, Ele nos encontra. Olha só, algo interessante para aprendermos, que Golias, ele promoveu Davi, mas Urias converteu o coração de Davi, porque Davi foi tratado por tudo aquilo que ele permitiu que acontecesse. Aqui nós vemos como andava a vida espiritual de Davi, um homem de Deus tão fervoroso, exemplo de Israel, Judá, e para os seus inimigos. Nunca se conheceu homem como ele, reto, justo, zeloso, obediente às leis de Deus. Um homem, um líder nato, valente e destemido. Um homem que tinha o coração segundo o coração de Deus, mas que agora deixou uma mancha na sua biografia. E é interessante que Deus, em parte nenhuma da Bíblia, Ele esconde o pecado daqueles que foram chamados para servi-lo. Ele não joga sujeira debaixo do tapete e esconde. Ele deixa exposto, sabe por quê? Para que a gente olhe para a nossa realidade. Porque não existe aqui um bom sequer. Paulo dizia: miserável homem que sou. Paulo dizia: aquilo que eu quero fazer não faço, o que eu não quero acabo fazendo. Então nós precisamos trazer a presença de Deus para a nossa vida. Quando nós ensinamos a igreja a orar, não é para você se tornar um religioso, não é para você competir com o irmão e dizer: eu oro mais do que você. Você está orando quanto tempo? Eu oro 1h30, eu oro 2, eu oro 2h30, eu oro 3. Quando nós falamos para você jejuar, é porque não existe outra forma de você vencer a sua carne, se não jejuar. E quando você jejua, você se fortalece no teu espírito, você se torna mais sensível à voz de Deus. Então nós não jejuamos para fazer barganha com Deus. Eu vou jejuar para o Senhor abrir esta porta de emprego, para o Senhor me dar tal coisa, para o Senhor me abençoar. Mas é pecado, pastor? Não, não é pecado. Mas nós não podemos jejuar só por isso. Você deve jejuar para ter comunhão com Deus, para vencer a sua carne, para andar no Espírito. Andeis no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. O problema é que falta presença. Quando você não ora, falta presença. Quando você não jejua, falta presença. Quando você não busca Deus na Bíblia, falta presença. Quando você não vem à igreja, falta presença. Quando você não vai à célula, falta presença. Quando você não se relaciona com o irmão de fé, falta presença. A igreja então está carente desta presença.
O texto começa a dizer que a arca estava lá, no campo de batalha. E o lugar de Davi era junto da arca como rei. Mas ele abandonou a arca, ele abandonou a presença. E quantos de nós estamos aqui só de corpo presente, mas a presença de Deus não conta, a presença de Deus não é mais importante. Aí você está vazio. E quando você está vazio de Deus, você está cheio de você mesmo. Você contesta, você contradita, você discorda, você faz observações desnecessárias, você se torna um crítico. Mas quando nós estamos andando na presença de Deus, nós vamos andar em pureza, nós vamos andar em santidade, nós vamos andar em temor. E eu quero dizer a vocês, não tem demônio do inferno que vai vencer você, se você andar na presença do Senhor. E este demônio que está trazendo esta oposição espiritual, que está travando sua vida, fazendo do céu céu de bronze, vai cair por terra em nome de Jesus. E você vai viver tudo que Deus tem preparado para você. Você vai viver tudo que o céu tem esperando por você. Nós precisamos trazer a presença de Deus para dentro da nossa casa. Mas como é que nós vamos levar a presença de Deus para dentro da nossa casa, se nós não trazemos a presença de Deus na nossa vida? O homem tem um papel muito importante como sacerdote do lar, de reunir sua família, de fazer um culto doméstico, de ler um versículo, explicar para a esposa, para os filhos, de orar com eles, de glorificar o nome santo do Senhor naquele lugar. A tua família tem que ser de Deus, e a presença do Senhor tem que voltar para dentro da sua casa. Tem muita gente que quer consertar casamento sem presença de Deus. Não está orando, não está jejuando, não está lendo palavra, não vem à igreja, não vai em uma célula, não tem um líder, não tem quem cuide da sua vida espiritual. Tem coisa que é espiritual e só podemos resolver de forma espiritual. Quando você para de colocar diante de Deus o teu problema, a tua dificuldade, a tua luta, e você começa a trazer a presença de Deus para a tua vida, o problema, a dificuldade, a luta começam a ser vencidas. E quando você se dá conta, você diz assim: tudo está mudando, tudo mudou, tudo está diferente. Tem paz nesta casa, tem alegria, tem harmonia, tem fé. Os demônios não vão suportar a glória de Deus na sua vida, na sua casa, no seu lar e na sua família. Mas a gente acha que vai resolver tudo numa boa conversa, brigando, discutindo, xingando, falando palavrões, amaldiçoando. Deus quer consertar o seu casamento. Deus quer sarar a sua casa, o seu lar e a sua família. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus fala à sua igreja. Ai daquele que não entender e não fizer aquilo que o Senhor te diz. O preço que se paga é um preço alto, é um preço salgado. Nós precisamos levar a presença de Deus para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa família, para o nosso trabalho. Mas lá no trabalho você acaba se tornando como um daqueles, porque você quer ser aceito por eles e aprovado também. Aí você se mistura, aí você também conta piada suja, porca, imunda. Aí você também entra na competição de querer seduzir a secretária, aquela moça que trabalha com você e é ingênua,
e que nem percebeu que você está lhe assediando, dando bombom, dando bala, todo dia fazendo um elogio. Cuidado, não ande sem a presença de Deus. As pessoas lá dentro da empresa, elas precisam ver que você anda com a arca e a arca anda com você, que Deus é contigo e você é com Ele. Não se misture com os escarnecedores. Não se sente na roda dos escarnecedores, porque isso vai trazer um peso espiritual de maldição na tua vida. Você vai ser mal falado, você vai ser mal quisto, você vai ser mal visto. Vão preparar ciladas para você e Deus não te livrará. Cuidado. A partir de hoje seja diferente. Peça perdão a Deus, se conserte. E seja luz aonde você trabalha. Leve a iluminação, a luz, ilumine aquele lugar, leve a revelação para aquele lugar. Muitas vezes, vocês chegam para mim e dizem assim: pastor, o meu patrão foi procurar macumba. Eu falei: sabe por que ele foi? Porque ele não vê em você um homem de Deus. Se ele visse em você um homem de Deus, ele ia dizer: vem cá e ora nesta empresa, porque ela vai prosperar, ela vai ser abençoada, ela vai mudar. Mas não, ele olha para a empresa e não vê nenhum crente de verdade. Ele vê as irmãs vestidas como mundanas, quase que peladas, sensualizando. Quando abaixa, não parece um cofrinho, aparece um banco. É vergonhoso. Você sabia que tem roupa para vir à igreja e tem roupa para, sei lá, do mundo? Tem irmã que vem para a igreja toda cobertinha, aleluia, glória a Deus, amém, mas lá fora, misericórdia. Uma irmã chamou a gente, uma família chamou a gente para almoçar na casa deles. E quando a gente chegou, ela estava lavando lá a calçada. Ela estava com uma calcinha jeans, não é shorts aquilo. Aquilo é uma calcinha jeans, era um micro shorts. Eu falei: vamos dar meia volta e vamos embora. Aí depois, respeitosamente, eu conversei com o marido e disse: meu amado, você precisa trocar uma ideia com a sua esposa, porque tem roupa que não é de quem é salvo, lavado, remido, purificado e santificado pelo sangue do Cordeiro. Aí você me diz: pastor, o senhor quer que eu ande como uma velha? Não, eu quero que você se comporte com decência, porque a tua vida tem que ser um culto, não só dentro da igreja, mas fora da igreja também. Muitas vezes a mulher não percebe, é uma questão cultural, mas precisa se libertar. É uma questão que vem lá de trás. Ah, pastor, eu não vejo maldade. A palavra diz que tudo é puro para os que são puros, aleluia. Mas nós devemos nos preocupar com isso, sabe por quê? Porque o inimigo entra, porque o vizinho está te espionando pela janela, ele está te observando, ele está te cobiçando. E a mulher não pode ser um veículo de pecado na vida do homem. Ela não pode despertar cobiça. Eu não sei se vocês sabem, mas o homem, ele é movido pelo que vê. Mas pastor, o homem não é santo, a carne não se converteu. O espírito é recriado, a mente é restaurada, mas a carne não se converteu. Por exemplo, passa lá uma dita cuja com essa vestimenta. O homem de Deus, ele olha e já volta, está amarrado. Ele já desvia o olhar. Aquele que não está muito convertido, ele fala: sai, mas sai devagarinho. A queda já está pré-anunciada. Pode ver que ele é um viciado em pornografia, viciado em masturbação, viciado em pecado da carne. Agora o homem de Deus, ele vai dizer: não quero, não posso, não devo e não vou. Vamos lá?
Não quero, não posso, não devo e não vou. Vai lá, Fabrício, bem forte. Não quero, não devo, não vou. Vai lá, Gustavo, bem forte. Não quero, não posso, não tempo. Não devo, não vou. Vai, Charlão, capricha aí. Isso. Diga amém, Grazi. Fala, eu vou acreditar. Em nome de Jesus. Genésio, não quero, não posso, não devo, não vou. Aleluia. Glória a Deus. Amados, os nossos olhos são as janelas da alma e a vitrine do coração. Dependendo do que você vê, dependendo do que você permite que entre dentro de você, demônios se alojam na tua vida, e isso vai trazer maldição para você. Então nós precisamos andar em santidade. Pastor, andar em santidade é muito difícil. Teve um irmão que mandou para mim um vídeo da internet, dizendo assim, é muito difícil ser crente, porque crente não pode nada. Crente pode tudo, pode ser feliz, pode ser realizado, pode ter paz, pode ter bênção, pode tudo. O problema é que o crente, ele quer andar como quem não é crente. Ele quer fazer aquilo que não deve fazer. Quando ele era um perdido, ele fazia. Mas agora não. Agora nós somos de Deus. Agora tudo tem que ser diferente. Agora tudo tem que ser diferente. As mulheres têm que orar muito pelos seus maridos e ter sabedoria para ministrar aos seus maridos. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica, a tola derruba com as suas próprias mãos, e eu posso colocar aí com seus pés também. A mulher deve ser intercessora do marido. A esposa conhece o marido, sabe que muitas vezes ele é carnal. Não adianta ficar só fofocando com as amigas. Não adianta só bisbilhotando a vida dele. Chega lá, vai pegar a camisa para cheirar, para ver se tem um fio de cabelo no seu paletó. Está cheirando perfume. Tem mulher que traz a cueca, pastor, só pode olhar por uma peça de roupa do meu marido? Eu posso. Aí ela tira uma cuecona. Aí falei, que eu quero que o senhor olhe para o meu marido ser fiel. Eu falei, irmã, isso depende de é o caráter dele. É caráter. Amarração gospel. É ou não é? Não, tem mulher que ora, pastor, eu oro para o meu marido que na hora gasta, e sair com outra, não vai fununciar. Isso tudo é tão sério, gente, é a nossa realidade. Hoje nós temos uma igreja carnal que faz de conta que é espiritual, aí a gente se traveste de crente, a gente vem aqui, né? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, oh, aleluia, glória a Deus e amém. Mas Deus sabe como é que está dentro do nosso coração, é ou não é? Deus sabe o que se passa na nossa cabeça. Deus sabe quem é você fora destas paredes. Davi disse, para onde irei se os olhos do Senhor estão postos em todos os lugares? Aprendeu. Ou se sabia, esqueceu, teve um relapso de memória naquele momento. É relapso que fala? Lapso. Teve um lapso de memória. Quantas coisas você sabe, mas você quer arriscar. Davi arriscou. Você sabia que Davi, ele tinha um grande desejo de, antes de morrer, construir o templo. Deus disse, não, você não vai construir, vai ser teu filho Salomão, porque você derramou sangue inocente. Ele não construiu o templo. Ele preparou tudo, mas não pôde construir.
Imagina você, quantas coisas você quer construir e você não pode construir. Deus não te dá permissão para construir enquanto você não se consertar. Vocês conseguem perceber? O que falta, pastor, para eu ser abençoado? Ore mais e Deus falará com você. Jejue, pelo menos uma vez por semana, e Deus te dará a direção. Busque Deus na sua palavra, e você terá uma vida espiritual, com fundamentos, base, alicerce. Não é qualquer vento que vai te derrubar mais. Você vai ter estabilidade, controle, domínio próprio. O que tem mais na igreja em nossos dias é crente almático, que vive por sentimentos e emoções. O Everaldo outro dia estava falando comigo, eu conheço como Maria dorme-dorme, ele chama de Maria dormideira. Sabe aquela planta que você bate nela, ela se fecha? Tem crente que é assim. Na minha época tinha o tatu-bola, hoje a gente nem vê o tatu-bola, que era um bichinho assim, você tocava nele, ele se fechava, virava uma bola. Tem crente tatu-bola, tem crente Maria dormideira, qualquer coisinha se fecha, qualquer coisinha diz, vou mudar de igreja, qualquer coisinha diz assim, não quero mais, dá minha bola, não vou brincar, vou embora, põe debaixo do braço e tchau. Sabe, crente bom é aquele que diz, pastor, estou nessa igreja para criar raízes, e eu vou ser desafiado, eu vou passar por muitas coisas boas, e também vou passar por coisas não tão boas, mas eu quero aprender a conviver com os irmãos, a amá-los do jeito que eles são. Eu quero, em nome de Jesus, ser uma grande bênção aqui. Por quê? Se a gente fica mudando de lugar uma planta, logo ela vai morrer. Então nós precisamos, em nome de Jesus, compreender isso. Quando não morre, dorme, né, Alice? Ei, Alice, já pensou se todo mundo faz isso? Todo mundo dorme, amém? Você fala, não, acorda aí, Maria dormideira, acorda aí, aê, linda, essa é a Lohane. Mas é o ombro macio da Alice que faz isso, né? Tira os bracinhos de volta dela que ela não vai dormir, pronto, obrigado, amém? Eu, quando eu estava com sono na igreja, sabe o que eu fazia? Eu ia lá para o fundo, ficava em pé, não encostava na parede. Se eu encostasse, era capaz de eu dormir sentado. Eu dizia assim, diabo, você quer roubar a semente que vai ser plantada no meu coração, mas você não vai conseguir, em nome de Jesus. Eu quero ouvir a palavra, porque às vezes, a semente que vai ser plantada é a hora que você diz, vou no banheiro, eu vou beber água, e de repente, eu sei que dá sono, gente. Eu sei que dá vontade de dormir, não dá? Eu sei. Eu estou aqui, eu vejo os irmãos pescando aí, e cada um pesca uns baita desse tamanho, ó. Tem os irmãos que fazem assim, ó, olha. O meu padrasto, antes de morrer, ele ia para o culto, ele fazia assim, ó. Aí minha mãe achava que ele estava orando, ele estava dormindo. Um dia acabou o culto, Bartô, aleluia. Sabe naquela época tinha um radinho que chamava orelhinha, aí o irmão trouxe para acompanhar o jogo do culto, e o irmão estava lá tão empolgado, entretido lá com o jogo. Chegou uma hora, em vez dele dizer aleluia, ele falou, gol! No meio do culto, amados. Tinha um diácono na igreja. Ele era zelador, na verdade. E ele precisava fazer um varal em casa. Aí ele viu uma corda dando sopa lá no almoxarifado. Ele foi e levou a corda para casa, para a mulher fazer um varal. E no culto ele dormiu. E ele estava se sentindo condenado, porque ele falou, roubei. Eu peguei sem autorização, não falei nada para o pastor. Aí ele dormiu, chegou um diácono, bateu nele, falou, irmão, acorda. Ele levantou, falou, roubei, mas
vou devolver, pastor. Eu roubei, mas vou devolver. Então cuidado com o sono aí, tá bom? Vamos ficar de pé. Quem puder ficar de pé, fica. Quem não puder, não fica. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Diga assim: Senhor, eu quero trazer a Tua presença para a minha vida. Eu não sei em qual momento eu me esfriei, me afastei e me tornei o que sou hoje. Mas eu quero te pedir perdão e quero voltar ao primeiro amor. Como diz a tua palavra, lembra-te da onde caíste, arrependa-te e volte ao primeiro amor. Senhor, eu nasci para glorificar, exaltar e bendizer o teu santo nome. Eu nasci para pregar a tua palavra. Eu nasci para levar o evangelho a outras pessoas. Eu nasci com um propósito santo e divino, de estabelecer o teu propósito. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu quero que haja conserto na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Eu quero viver diferente, porque eu sei que se eu nesta noite fizer um voto no altar, o Senhor há de me honrar e vai mudar a minha sorte, a minha vida, o meu amanhã, o meu depois, o meu daqui a pouco, o meu futuro, em nome de Jesus. Eu quero que você ore e fale com Deus. Você sabe como está a tua vida espiritual? Qual o significado da presença de Deus para você? Eu quero que você ore e fale com Deus. Talvez você seja esta pessoa que eu falei há pouco, que está aqui de corpo presente, que está aqui desviado dos caminhos, que está aqui com o coração frio, insensível, indiferente. Eu gostaria que você, em nome de Jesus, pudesse buscar a Deus. Fala com Ele. Fala com Ele. Corre calamana xalabassore que calamanasu. Hoje é dia de concerto, Senhor. Olha para este irmão, olha para esta irmã, olha para esta família, Senhor. Conserta, muda, transforma, edifica. Olha para este marido, para esta esposa, para estes filhos. Olha, Senhor, para este irmão, para esta irmã, para esse nosso convidado. Que o Senhor seja a resposta para a vida desta pessoa. Tira ela do poço, tira ela do buraco, tira ela do abismo. Liberta na sua mente desses pensamentos malignos. Traz santidade ao coração. Senhor, que possamos trazer a Tua arca para a nossa vida nesta noite, em nome de Jesus. Cumpre o Teu querer, cumpre o Teu propósito. Faz, Senhor, a Tua obra. Tudo que falta, meu irmão, é você se consertar com o Teu Criador, com o Teu Deus, com o Teu Pai espiritual. Peça perdão de coração. Coloca diante dele as suas dificuldades, aquilo que te impede de romper, de ser diferente, de ser abençoado. Oh,
mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar. Vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei, eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei, eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Aleluia. Glória a Deus. Diga, Senhor, eu sei que o Teu Espírito Santo está aqui nesta noite. Que o Teu Espírito Santo possa me tocar. Aleluia. Aleluia. Que nada distraia você agora. É você e Deus agora. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Oh, rebalabaço. Toca, Jesus. Oh, rerababaxalamanasa. Oh, riquei calamanas, terianda lavaçu, riquei calamanasa. Oh, remanaya shalava, serrequei calamanasu. Oh, rire calemanaya charre calamanasu. Rasga o teu coração. Rasga o teu coração. Não saia daqui do mesmo jeito. Se limpa, se purifica, se santifica. Oh, que a graça de Deus, o favor de Deus, a bênção de Deus entre de novo na tua casa, na tua vida profissional, nos teus negócios, nos teus projetos, na tua vida espiritual. Oh, rebalabahashala manayasa. Move-te, Senhor. Move-te, Senhor. Move-te, Senhor. Oh, rerababahashala basu. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Oh, rebarana xalabaço. Deixa o Espírito Santo falar com você agora. Deixa o Espírito Santo te tocar. Oh. Feche os teus olhos, levante as tuas mãos. O diabo diz: você não pode orar em línguas. Ele não pode te proibir de fluir na presença do teu Deus. Oh, deixa Ele te encher, deixa Ele te renovar. Mais, Senhor, mais, Senhor.
Alabachorianda, alabaça. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive. Porque Ele vive, Posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. mas eu bem sei, Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. que vive. Mais uma vez, a última vez, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, Eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus. que vive. Eu tenho uma palavra profética de Deus para você. Deus, Ele vê as tuas lágrimas, a tua dor, o teu sofrimento. Deus conhece os dilemas da tua vida. Deus sabe das tuas noites mal dormidas. Deus sabe por que desta insônia. Deus sabe das contas que você não tem como pagar. Deus sabe do seu desespero, da sua angústia. Deus sabe do seu medo, do seu receio, da sua insegurança. Mas eu quero te falar que nesta noite o Senhor te ouviu. Nesta noite o Senhor te encontrou. Nesta noite o Senhor te atendeu. E eu quero que vocês marquem o dia de hoje, porque algo de profético foi liberado para a tua vida nesta noite. E eu quero que você saia daqui hoje renovado na tua fé e no teu espírito. Eu quero que você já comece a agradecer a Deus por tudo aquilo que você vai começar a viver, em nome de Jesus. Para encerrar, vamos cantar mais uma vez. Que Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro
que vivo está. Hoje e todo sempre, diga comigo, hoje e todo sempre, que a graça bendita do Pai seja sobre a tua vida, uma semana abençoada e que você possa desfrutar de uma presença doce, meiga, agradável, santa do Espírito Santo na sua vida. Uma semana de vitória e que você possa ser muito abençoado em nome de Jesus. Não sai daqui sem antes dar um abraço, pelo menos em 5